Seja bem-vindo ao meu canal Vibrando Sabedoria, um espaço onde a sabedoria vibra em alta frequência e os mistérios do universo são revelados para aqueles que estão prontos para enxergar além do óbvio. E se eu te dissesse que tudo o que te ensinaram sobre evolução espiritual está incompleto? Que existe uma verdade oculta, conhecida por poucos, e que pode transformar completamente a sua percepção da realidade. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando encontrar respostas em livros, religiões, gurus e filosofias. Mas no fim, continuam presas aos mesmos ciclos, aos mesmos problemas, às mesmas limitações. Por quê? A resposta é brutal, mas precisa ser dita. O verdadeiro despertar espiritual não acontece na mente, mas além dela. E é exatamente aqui que quase todo mundo se perde. Acham que conhecimento traz iluminação, mas o que ninguém te contou é que quanto mais você tenta buscar a verdade do lado de fora, mais distante fica dela. O segredo que poucos conhecem é que a chave para a evolução espiritual não está em aprender mais, e sim em desaprender o que te mantém preso. Neste vídeo, você vai descobrir o que está te impedindo de expandir sua consciência, como romper as amarras invisíveis que te prendem e, mais importante, como acessar o estado de clareza que os grandes mestres experimentaram. Mas cuidado, essas informações podem mudar a forma como você enxerga a vida para sempre. Se você não estiver preparado para sair da ilusão, talvez seja melhor parar por aqui. Mas, se quiser descobrir a verdade que poucos conhecem, continue assistindo. 1. Consciência e mente. A maioria das pessoas acredita que seus pensamentos definem quem são, mas essa é uma ilusão do ego. Pensamentos vêm e vão como nuvens no céu, e a mente é apenas o espaço onde eles surgem. Já a consciência é algo maior. Ela observa, sente e compreende além das palavras. Imagine estar em um lugar silencioso, apenas respirando, sem a necessidade de julgar ou reagir ao que surge dentro de você. Essa presença pura é a consciência, algo que não pode ser tocado pelos ruídos da mente. Quem domina essa percepção, percebe que não é escravo dos próprios pensamentos, mas um ser capaz de guiá-los para um estado de paz e iluminação. A mente, quando não compreendida, pode ser uma prisão. Ela se apega ao passado, projeta medos para o futuro e muitas vezes nos arrasta para ciclos de ansiedade e arrependimento. Mas e se fosse possível sair desse fluxo constante? Mestres espirituais ensinam que a consciência transcende a mente como um oceano que observa as ondas sem se confundir com elas. Meditação, silêncio e práticas como a autoobservação são caminhos para perceber essa distinção. Quem aprende a viver nessa consciência começa a sentir um despertar profundo, e isso muda completamente a maneira como se enxerga o mundo. Mas há algo que pode impedir essa evolução: o ego. E é aí que entramos no próximo ponto. 2. Pensamento e ego. O ego age como um mestre invisível, comandando a mente sem que percebamos. Ele nos faz acreditar que somos os nossos pensamentos, criando identidades baseadas em medos, desejos e opiniões. Mas será que o que você pensa sobre si mesmo é realmente quem você é? O ego adora rótulos. Sou bom nisso, sou ruim naquilo, ninguém me entende. E assim, limita a percepção da realidade. Ele transforma simples opiniões em verdades absolutas, bloqueando o crescimento e a evolução. Já percebeu como certas ideias fazem você reagir automaticamente, como se fossem parte de sua essência? Isso é o ego em ação, interferindo no seu despertar. Libertar-se dessa prisão exige consciência. E a chave para isso está na observação dos próprios pensamentos, sem julgamento. O simples ato de perguntar: quem está pensando isso? Pode dissolver ilusões. Grandes mestres espirituais como Buda e Eckhart Tolle ensinam que a mente cria histórias, mas a consciência pode observá-las sem se prender a elas. Um exemplo prático: sempre que um pensamento negativo surgir, pare e observe. Ele veio do seu ser verdadeiro ou do seu ego? Essa prática contínua é o primeiro passo para uma expansão profunda da consciência. Mas como essa expansão se conecta à espiritualidade? Vamos explorar isso agora. 3. Espiritualidade e consciência. A consciência não é apenas um fenômeno da mente. Ela está profundamente ligada ao espírito. Enquanto o ego aprisiona, a espiritualidade liberta.
Mas o que isso significa na prática? Significa que a verdadeira iluminação não está em acumular conhecimento, mas em viver a experiência do ser. Quantas vezes você já buscou respostas fora de si, em livros, gurus ou filosofias? A verdade é que a consciência já possui tudo o que você precisa. Ela é um presente divino. O desafio é acessar essa sabedoria sem as interferências do ego. A espiritualidade autêntica não é sobre crenças rígidas, mas sobre a capacidade de enxergar além das ilusões da mente. Expandir a consciência através da espiritualidade exige ação. Práticas como a meditação, o serviço ao próximo e o silêncio interno fortalecem essa conexão com o ser essencial. Mas não se engane, espiritualidade não é escapar da realidade, e sim mergulhar nela com mais presença e compaixão. Muitos acreditam que despertar espiritualmente significa viver isolado, longe do mundo material, mas isso é um engano. O verdadeiro despertar acontece no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos gestos de bondade, na atenção plena ao presente. E essa busca por crescimento e iluminação não é recente. Há milênios, grandes figuras tentam elevar a consciência da humanidade. Vamos entender isso agora. 4. História da humanidade. Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca respostas sobre si mesma e o universo. O Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis da história, já refletia uma tentativa de estruturar a sociedade para além dos impulsos egoístas. Mais tarde, grandes figuras como Sócrates, Buda e Jesus trouxeram ensinamentos que não apenas guiavam a moralidade, mas expandiam a consciência humana. O que todos tinham em comum? O reconhecimento de que a mente e o ego podem ser obstáculos para a verdadeira sabedoria. Quem estuda essas figuras percebe que seus ensinamentos iam além da palavra. Eles nos chamavam a experienciar uma nova forma de ser. Mas será que aprendemos? A história mostra que, apesar dos avanços, a humanidade ainda luta contra as mesmas armadilhas internas: medo, apego, orgulho e ilusão. O ego continua governando sociedades, levando a conflitos e separações. No entanto, há algo que sempre resiste: o chamado para a evolução. Cada época trouxe seus mestres, e cada geração teve a oportunidade de romper as correntes da inconsciência. A pergunta é: estamos ouvindo esse chamado? Porque o crescimento não está apenas nos grandes eventos da história, mas sim no caminho que percorremos diariamente. Afinal, mais importante que o destino é a jornada. A jornada importa mais que o destino. Muitos passam a vida esperando por um momento de grande revelação, como se a iluminação fosse um evento que acontece de repente, em um instante mágico. Mas a verdade é que o crescimento espiritual não é um ponto de chegada, e sim um processo contínuo. Imagine alguém que passa anos estudando sobre espiritualidade, mas não aplica nada no dia a dia. De que adianta acumular conhecimento se ele não se transforma em ação? O aprendizado real acontece no caminho, nos desafios, nas pequenas escolhas diárias. O erro de muitos é focar no futuro, esperando se tornar alguém melhor um dia, sem perceber que a evolução acontece agora. Cada passo importa. O desapego do ego, a prática da compaixão e a busca pela consciência não são marcos finais, mas hábitos diários. É como subir uma montanha. Cada trecho do percurso traz novas paisagens e aprendizados. Quem só olha para o topo perde a beleza do caminho e pode até se frustrar quando percebe que não há um fim definitivo para a jornada. O segredo está em encontrar sentido no presente e fazer da própria vida um constante despertar. E há um exercício simples para manter essa consciência ativa. Perguntar-se diariamente se estamos praticando o bem. Vamos falar mais sobre isso agora. O bem. Como prática. Praticar o bem não é apenas um conceito bonito. É uma ferramenta poderosa para expandir a consciência. Muitos acham que fazer o bem significa apenas grandes gestos, doações, voluntariado, atos heróicos, mas a verdade é que o despertar começa nas pequenas atitudes. Já experimentou perguntar-se ao final do dia: eu fiz o bem hoje? Essa simples reflexão pode revelar muito sobre o próprio nível de consciência. Ser gentil com um estranho, ouvir alguém com atenção, agir com paciência em momentos de estresse, tudo isso é serviço ao despertar. O bem não é um ato isolado, mas um estado de ser que fortalece a identidade espiritual.
E o mais interessante, quem pratica o bem com constância sente uma transformação interna profunda. A energia muda, a percepção da vida se expande e a mente se torna mais leve. Não se trata apenas de ajudar o outro, mas de se conectar com algo maior. Pequenos atos diários têm o poder de moldar uma realidade mais elevada, onde a evolução acontece de forma natural. No entanto, é preciso ter discernimento. Nem todo trabalho assistencial é válido para sempre. A evolução espiritual exige que, em certos momentos, abandonemos velhas formas de servir para dar espaço a novas. E é sobre isso que vamos falar a seguir. 7. Trabalhos fraternais e evolução. Muitas pessoas acreditam que, uma vez iniciado um caminho de serviço ao próximo, ele deve ser seguido para sempre. Mas a verdade é que a evolução espiritual exige flexibilidade. Nem todo trabalho assistencial que faz sentido hoje continuará fazendo sentido amanhã. Já percebeu como algumas atividades que antes traziam satisfação podem, com o tempo, parecer vazias ou mecânicas? Isso não significa que o serviço perdeu valor, mas sim que a consciência evoluiu. Quando crescemos, novas formas de servir se tornam necessárias. Apegar-se a um único modo de ajudar pode, paradoxalmente, limitar o próprio despertar. A chave está no equilíbrio entre servir e crescer. Um professor, por exemplo, pode passar anos ensinando da mesma forma, mas chega um momento em que precisa renovar seus métodos para continuar impactando vidas. O mesmo vale para qualquer caminho espiritual. O importante é estar atento aos sinais internos. Quando algo que antes trazia expansão começa a gerar estagnação, é hora de mudar. Evoluir é reconhecer que cada fase da jornada traz novos desafios e formas de expressão. E quando falamos de expansão da consciência, isso se torna ainda mais evidente. Vamos mergulhar nesse conceito agora. 8. Expansão da consciência. Expandir a consciência não é simplesmente acumular mais conhecimento, mas transcender os limites da mente condicionada. Estados meditativos profundos, como o Samadhi e o Satori, mostram que há percepções da realidade que vão além do pensamento comum. Já aconteceu de você estar tão presente em um momento que a noção de tempo desapareceu? Esse é um pequeno vislumbre da consciência expandida. A mente analisa, compara e julga, enquanto a consciência simplesmente percebe. Ao praticar a atenção plena, a meditação ou mesmo o silêncio interior, é possível experimentar breves momentos de clareza absoluta. E cada um desses momentos é um passo para uma compreensão mais profunda da existência. O problema é que a maioria das pessoas está presa no turbilhão mental, sem perceber que existe algo além. Pensamentos ininterruptos criam uma ilusão de identidade, reforçando padrões limitantes e distraindo do verdadeiro despertar. Por isso, práticas como respiração consciente, contemplação da natureza e questionamento interno são tão poderosas. A consciência não pode ser aprendida nos livros, apenas experienciada. Quem se dedica a esse processo começa a perceber que a mente é apenas uma ferramenta, não a essência do ser. E é nesse ponto que surge um conceito ainda mais profundo: a consciência cósmica. 9. Consciência cósmica. A mente é um instrumento valioso, mas também pode ser uma prisão. A consciência cósmica, por outro lado, vai além das limitações do pensamento individual e se conecta a algo maior, o todo. Grandes mestres espirituais falam sobre momentos em que a ilusão da separação desaparece e a percepção se expande para um nível de unidade com o universo. Já sentiu aquela sensação de conexão profunda ao olhar para o céu estrelado, como se fizesse parte de algo imensurável? Esse é um vislumbre da consciência cósmica. Quando a mente se aquieta, surge um espaço de compreensão que transcende palavras e conceitos. Mas como alcançar isso? Não é através do esforço mental, mas do desapego. A entrega ao momento presente, a dissolução do ego e o cultivo do silêncio interior são portas para essa experiência. A meditação profunda, práticas contemplativas e até mesmo estados espontâneos de presença total podem proporcionar essa expansão. No entanto, essa sabedoria não é novidade. Culturas ancestrais já exploravam esses estados há milhares de anos. O taoísmo, o budismo e as tradições iogues trazem ensinamentos que apontam para essa conexão com o infinito. E é sobre esses ensinamentos milenares que falaremos agora. Ensinos espirituais milenares.
Ao longo da história, diferentes tradições espirituais buscaram responder à mesma pergunta: qual a verdadeira natureza do ser? No taoísmo, fala-se do Wu Wei, o estado de ação sem esforço, onde a consciência flui em harmonia com o universo. Nos astros, os ciclos celestes refletem a própria jornada humana, mostrando que tudo tem um tempo de expansão e recolhimento, como um fluxo natural de energia. Já os antigos yogis praticavam o samadhi, um estado onde a mente desaparece e resta apenas a percepção pura. O ponto central dessas filosofias é o mesmo: alcançar o nada não significa desaparecer, mas sim conectar-se ao todo. Paradoxalmente, ao deixar de se identificar com o ego, o ser encontra sua verdadeira identidade. Mas como aplicar isso na vida cotidiana? Esses ensinamentos não são apenas para monges ou ascetas isolados. Cada um pode experimentá-los através da meditação, da observação dos próprios pensamentos e da prática do desapego. Pequenos momentos de silêncio, onde a mente não interfere, já são vislumbres desse estado. No entanto, é preciso disciplina e entendimento para não transformar conhecimento espiritual em mera teoria. O aprendizado verdadeiro vem da experiência direta. E quando falamos de aprendizado, há um fator essencial para expandir a consciência: a educação e o conhecimento. Vamos falar disso agora. 11. Educação e conhecimento. O conhecimento pode ser um portal para a expansão da consciência, mas também pode se tornar uma prisão. Muitas pessoas confundem informação com sabedoria, acreditando que quanto mais aprendem, mais evoluídas se tornam. No entanto, o verdadeiro aprendizado não está no acúmulo de dados, mas na aplicação prática do que se absorve. Um livro sobre iluminação não ilumina ninguém por si só. É preciso viver o que está escrito, sentir e experimentar cada ensinamento. O perigo da arrogância intelectual é real. Quando a mente se convence de que já sabe tudo, fecha-se para o despertar. O conhecimento precisa ser um trampolim para a evolução, não uma âncora que aprisiona no ego. Mas como evitar essa armadilha? A resposta está na humildade e na busca constante por crescimento. Quem realmente deseja expandir sua consciência deve questionar o próprio saber, manter-se aberto a novas perspectivas e, acima de tudo, aplicar o aprendizado na vida real. Quer um exemplo? Ler sobre meditação é útil, mas sem a prática é apenas teoria. O mesmo vale para qualquer conhecimento espiritual. O equilíbrio está em aprender, praticar e compartilhar, sem se apegar à ideia de que já se chegou à verdade absoluta. Afinal, a evolução nunca tem um ponto final, ela é um movimento constante. Agora que você sabe a verdade, só resta uma pergunta: você vai continuar vivendo no automático ou vai agir para despertar de verdade? A maioria das pessoas escuta esse tipo de conhecimento, sente aquela faísca de inspiração e depois volta para a mesma rotina de sempre. Mas a evolução espiritual não acontece só com o que você aprende, ela acontece com o que você faz a partir de agora. Então, reflita: o que na sua vida hoje ainda te mantém preso? Quais pensamentos, hábitos e crenças continuam limitando sua consciência? E mais importante, o que você vai fazer para mudar isso? Porque a transformação começa no primeiro passo, e você acabou de receber a chave para dar esse passo. Agora a escolha é sua. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui embaixo o que mais te impactou. Quero saber até onde sua consciência chegou. E se quer continuar expandindo sua visão, se inscreva agora no canal Vibrando Sabedoria e ative as notificações, porque aqui a gente vai além do óbvio. A verdadeira evolução começa agora.